eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem criar uma skill para Alexa, né, uma nova habilidade que ela vai saber fazer, certo? Ligado ao mundo de criptomoedas. Então a gente vai utilizar algumas APIs públicas que existem, certo? Eu vou utilizar aqui APIs da Binance, mas o que eu vou mostrar vocês podem adaptar muito facilmente para qualquer outra API que vocês tiverem, certo? Então, Luiz, mas eu não estou muito interessado em fazer algo ligado a criptomoedas. Não tem problema nenhum. O que eu vou mostrar aqui é consumo de API externa. Você pode adaptar, né, o código de consumo em si para vocês consumirem uma API de vocês, da empresa de vocês, de uma outra empresa qualquer, não importa. Tá? Eu vou utilizar aqui o exemplo trazendo informações do mercado de criptomoedas, mas você pode tranquilamente adaptar a qualquer outro cenário. Certo? A gente vai utilizar aqui Node.js, não é a única tecnologia para desenvolver skills para Alexa, certo? Como eu falei, como ela trabalha consumindo APIs, vocês devem imaginar que qualquer tecnologia, né, que permita a construção de APIs, vocês poderiam estar utilizando, tá? Mas tem duas em específico que são muito fáceis de criar skills para Alexa, e quando eu falo muito fáceis, é muito fáceis mesmo, porque a própria Amazon já dá muito suporte, já dá muito recurso, que são o JavaScript, né, utilizando aí Node.js, e o Python. Tá? Se você for utilizar qualquer uma dessas duas, o que eu vou mostrar aqui vai se aplicar de maneira muito semelhante às duas. Vocês vão ver como é muito simples criar uma skill como a que eu vou mostrar aqui. Agora, se você for para uma linha de criar, daqui a pouco, utilizando alguma outra tecnologia que não essas duas, daí talvez, né, seja mais trabalhoso, seja mais complicado e etc. Mas eu sei que é possível também. Tá? Vocês podem estar criando aí com praticamente qualquer linguagem de programação moderna. Tá bom? Um ponto bem importante, eu cheguei a avisar isso, mas caso não tenha ficado claro, ou alguém não viu o aviso, você não é obrigado a ter, tá, um dispositivo Amazon Echo na sua residência para fazer o desenvolvimento das skills, certo? Claro que é bacana, mas não é obrigatório. Então aqui eu estou na página da Amazon, né, onde vende os dispositivos. Eu vou largar para vocês na descrição desse vídeo, já está lá na verdade. Tá? Quem tiver interesse depois de dar uma olhada nos preços dos dispositivos, né, nas funcionalidades, etc., eu larguei o meu link de afiliado na descrição do vídeo, certo? Então, sendo bem transparente com vocês, se vocês acabarem realizando alguma compra por aquele link ali, eu vou estar sendo comissionado por isso, tá? Mas sinta-se bem à vontade de usar ou não o link, tá? Mas o fato é que é legal, é um dispositivo bacana. Eu tenho um Echo de terceira geração, já é bem legal, eu até não cheguei a ver o que tem nesse de quarta geração aqui, exceto o design diferente, certo? E na descrição dessa live você encontra, então, o link para a página aí que vende os dispositivos, tem vários preços, vários modelos. Recomendo que depois vocês deem uma olhada aí, para daqui a pouco quem se interessar, não só por desenvolver, como ter um desses em casa, tá? Mas como eu mencionava, não é obrigatório ter um desses em casa, você consegue realizar todo o desenvolvimento sem ele, e inclusive aqui hoje eu não vou estar com o meu, tá? Eu vou estar trabalhando aqui com vocês, né, no desenvolvimento, utilizando as próprias ferramentas da Amazon, certo? Eu não vou usar aqui o dispositivo físico em si, beleza? Só dando esse lembrete. Quero desenvolver uma skill, né, para Alexa. O primeiro passo é você criar uma conta no Developer Console da Alexa, certo? Então, se eu pegar aqui, Developer Console da Amazon, na verdade, né? Amazon Developer Console. Vou achar aqui no Google Amazon Developer Console. Eu vou clicar aqui, certo? Eu tenho aqui algumas opções, beleza? Aqui eu já tenho a conta criada, então ele me jogou para o dashboard. Esse aqui é o dashboard, tá? Se você não tiver sua conta criada ainda, o que vai acontecer? Quando você clicar nesse link, ele vai cair numa tela de cadastro. Você vai cadastrar e-mail e senha, certo? Vai preencher ali endereço, o que mais que tinha? Dados básicos de cadastro, tá? Não tem nada demais, você não precisa colocar cartão de crédito, nada, certo? Você vai preencher um cadastro normal de desenvolvedor da Amazon. Terminando esse cadastro, se não me engano, tem que validar o seu e-mail também. Você vai cair neste dashboard que você está vendo aqui. Uma vez neste dashboard, você vai ter, então, ferramentas para desenvolver para a Amazon Alexa, para a Amazon App Store
Para quem não sabe, a App Store é a Google Play da Amazon, então você tem aplicativos para Android lá. Esse Amazon Dash aqui eu não recordo do que se trata. Depois o Amazon Game On, que é a plataforma de jogos da Amazon. Né? E basicamente é isso aí. Tá? Você vai vir aqui na opção Amazon Alexa, Alexa Skills Kit. A gente vai falar bastante desse cara aqui, o ASK, Alexa Skills Kit. Você vai clicar aqui e você vai cair no dashboard específico de criação de skills, certo? Então, todas as skills de vocês, que é como se fossem os apps da Alexa, eles estão disponíveis, eles ficam disponíveis na conta de desenvolvedor de vocês, que é essa tela aqui que vocês estão vendo a minha, onde eu tenho uma aplicação de exemplo do Stools aqui, criada. Tá? A gente pode fazer tudo por aqui, inclusive programar, certo? Então você pode criar skill por aqui, programar ela, literalmente escrever código, tudo no navegador, tá? Tem um editor de código aqui. Tem alguns editores visuais para fazer algumas etapas também da criação, certo? Mas eu quero mostrar uma outra coisa que também é muito bacana, que é você integrar esse console no Visual Studio Code, certo? O Visual Studio Code aí que é a ferramenta mais utilizada para desenvolvimento do Node.js, muito provavelmente, tá? Não tenho dados oficiais, mas muito provavelmente. E você tem como integrar, né, o Alexa Developer Console no Visual Studio Code para facilitar, né, o dia a dia aí do desenvolvedor. Embora essa plataforma web deles aqui é bem boa para desenvolver skills muito simples, e essa que a gente vai criar aqui é bem simples, a gente conseguiria desenvolver aqui na plataforma, tá? Mas como eu quero mostrar no VS Code para vocês também, que é uma coisa que eu procurando aprender sobre desenvolvimento para Alexa, eu achei pouca gente falando, então já vai ficar aqui a referência, né? Eu quero mostrar para vocês como é que integra por lá. Você vai lá no VS Code, certo? Você vai aqui nas extensões e você vai procurar por Alexa Skills Kit. Certo? É esse aqui que tem o símbolo da Alexa, criado por Amazon Alexa, né? Você vai clicar nessa extensão. A minha já está instalada, tá? No caso de vocês aí, vocês vão instalar ela, beleza? Vai ter um botão de instalar aqui. E quando você instala esta extensão da Alexa Skills Kit, ela vai abrir aqui, ó, na esquerda, um ícone Alexa Skills. Bem, o último ícone aqui na barra esquerda. Aqui no meu caso, não é a primeira vez que eu instalo, que eu uso ele, já estava instalado, certo? Mas a primeira vez que vocês entrarem, depois de instalar a extensão, talvez até tenha que reiniciar o Visual Studio Code, tá? Você vai cair numa tela de login. Você vai clicar para fazer login, ela vai jogar vocês para o navegador, lá vocês vão se autenticar no Developer Console, vão dar as permissões, e aí você vai estar autenticado aqui no seu VS Code. Tá? E aí você vai poder utilizar o VS Code como ambiente de desenvolvimento para skills Alexa. Então você pode fazer todo o desenvolvimento por aqui, você pode fazer todo o desenvolvimento pelo console web, ou você pode fazer meio que uma mescla dos dois. Eu vou mostrar um pouco disso aqui para vocês hoje. Beleza. Terminei de me autenticar no VS Code, né? Nas skills da Alexa no VS Code. Qual que é o próximo passo? Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer criar uma skill, isso aqui é independente de tecnologia. Tá? Eu vou utilizar, né, esta aba aqui, Alexa Skills Kit, na esquerda, e eu tenho uma opção aqui, ó, Create a Skill. É a mesma opção que eu tenho aqui na coluna central, certo? Vou clicar aqui em Create New Skill. Eu vou dar um nome para minha skill. Vou chamar aqui, por exemplo, de, sei lá, Luiz Tools 2. Eu tenho Luiz Tools lá. Mas poderia ser o nome que vocês quiserem. Aqui é importante que vocês tenham em mente que esse nome, quando vocês publicarem essa skill em produção, é esse o nome que os usuários vão ver na loja de skills lá da Alexa. Né? Para quem não sabe, a Alexa tem uma loja tipo a Google Play, assim, que é só para as skills dela, que é por lá que os usuários instalam as skills nos seus dispositivos. Então, este nome que está aqui é o nome que vai aparecer publicamente lá. Tá? Depois que você pode mudar, claro, mas, enfim, é o nome público. Segunda configuração, idioma. Tá? Este é o idioma default. Você pode ter vários idiomas para sua skill,
mas entenda que escolher esse idioma aqui impacta diretamente, né, na forma como essa skill vai entender, né, o vocabulário escrito e falado dos usuários. Então, lembrando que, né, a gente está falando de um assistente virtual. Os assistentes virtuais, você interage com eles primariamente por voz. Também dá para fazer por texto, tá? Mas primariamente por voz. Então, é importante que você coloque a linguagem padrão como sendo, no nosso caso, o português, certo? Imaginando aí que você vai criar uma skill para falantes da língua portuguesa. Próxima configuração. Modelo de skill. Pelo VS Code, a única opção que aparece é Custom. Tá? Na versão web, do painel web, você tem mais opções. O Custom é o modelo de skill em que você vai programar ele do zero. E você poderia ter alguns outros modelos que já vinham pré-configurados para alguns tipos de interações comuns. Isso você tem lá no Developer Console, se você quiser fazer daqui a pouco uma skill sem programar nada, só visualmente, usando alguns templates prontos. Tá? Aqui no VS Code, nem aparece essa opção, né? Porque se você está no VS Code, você é um programador, né? E programador vai querer programar aí usando o código. Depois, a próxima configuração, você tem o método de hospedagem. E aqui vale uma explicação interessante. O que é o método de hospedagem? Toda skill, ela possui duas camadas. Seria semelhante a front-end e back-end. Tá? Praticamente isso. Ela tem uma camada de modelo de interação, que seria o front-end dela, vamos dizer assim. E ela tem uma camada, né, de código mesmo. Tá? O código da skill, ele fica dentro de uma lambda AWS. O que é uma lambda AWS? Uma lambda AWS é um nanoserviço serverless. O que é um nanoserviço? É como se fosse uma API, um microserviço, só que é menor que isso. É algo extremamente especializado, certo? Algo que só faz uma, duas ações muito parecidas, né, muito próximas, certo? Pode ser uma ação extremamente poderosa, pode ser uma ação extremamente útil, mas é uma, duas ações ali, não são muitas funcionalidades. E vocês vão ver, né, quem tem aí uma Alexa, vocês vão ver que as skills, elas são sempre, né, coisas pontuais. Você não vai ficar lá interagindo por horas, né, com o seu assistente virtual. Você vai querer, manda um comando, recebe uma resposta e vida que segue, certo? Então, pensando nisso, todo o desenvolvimento, né, do back-end, né, de skills para Alexa, eles são feitos utilizando nanoserviços, certo? E esses nanoserviços, você pode hospedar eles ou, né, na AWS, utilizando aí o que eles chamam de AWS Lambda, que é o produto serverless deles, ou hospedando onde você quiser, né, por conta própria, aí num servidor seu, alguma coisa assim, certo? No entanto, o melhor modelo para skills é você hospedar, né, esse nanoserviço da skills, esse nano back-end da skill, né, em uma aplicação serverless. Você não utilizar servidor, você utilizar, por exemplo, a AWS Lambda ou algum concorrente. Por quê? Porque em 99% do tempo, o seu serviço não vai estar sendo utilizado, certo? E se você hospedar ele num servidor tradicional, você vai pagar esse servidor mesmo quando ele não está sendo utilizado. E se você hospeda, né, o back-end da sua skill num serviço serverless, ou seja, sem servidor, quem nunca estudou nada sobre serverless, lá no blog tem um tutorial, depois eu posso mandar o link para vocês aí no chat. Serverless são aplicações que não rodam num servidor específico, rodam simplesmente na nuvem, e elas só rodam quando elas são chamadas, certo? E, consequentemente, você só paga quando é utilizado. Então, se eu tenho a minha skill num serviço serverless, como, por exemplo, o da Amazon, eu só pago quando ele está em uso. Então, se eu chamei a minha função serverless, né, meu serviço serverless, e ele executou por meio segundo, eu pago apenas meio segundo. Eu não pago para o servidor ficar o tempo todo operacional, certo?
Então, isso por si só já é interessante, certo? Porque, como eu mencionei, em 99% dos casos, a sua skill não vai estar sendo utilizada. É uma vez por dia, 2 lá, que a pessoa vai usar a sua skill dependendo do que ela faz, tá? Então, não convém você manter um servidor só para isso, geralmente. A não ser que ela seja tão usada, mas tão usada que é o tempo todo, né, tem gente usando. Daí, beleza, pode valer a pena ter um servidor. Mas tem um segundo motivo pelo qual é ainda mais interessante trabalhar com esse conceito de serverless, em especial na nuvem da AWS, que é justamente este primeiro modo que está escrito aqui, está aparecendo na tela para vocês, que é o Alexa Hosted. Se você quiser criar uma skill para Alexa, utilizando a nuvem da Amazon, utilizando esse modelo de serverless, você pode fazer isso utilizando a opção Alexa Hosted e não pagar nenhum centavo. E quando eu falo não pagar nenhum centavo, é nenhum mesmo. Você, inclusive, não precisa cadastrar seu cartão de crédito no portal do desenvolvedor que eu estava ali antes, e você vai poder ter sua aplicação funcionando, certo? Em produção, inclusive, né? E você não vai precisar pagar por isso. Claro que tem limitações, certo? Quais são essas limitações? Depois eu posso passar o link para vocês do artigo completo, mas algumas que eu lembro de cabeça. Você pode ter, no máximo, 75 aplicações, skills gratuitas. Esse é o primeiro limite. Depois tem um limite de espaço em disco. Você pode ocupar, no máximo, 25 GB de espaço em disco. Depois tem um limite de banco de dados. Você só pode utilizar o banco da Amazon, que é o Dynamo, certo? E ele também só pode consumir, no máximo, 25 GB de espaço. E tem mais algumas outras limitações. Mas, por exemplo, você não tem limitação de usos. Então, se tiver usuários utilizando bastante a sua skill, não tem problema nenhum. Você não vai pagar por isso, certo? Na data que eu estou gravando esse vídeo, a Amazon simplesmente está querendo incentivar as pessoas a criarem skills na plataforma para aumentar o ecossistema da sua assistente virtual, certo? Então, esta opção Alexa Hosted, né, ela não tem custos. Você consegue desenvolver e hospedar a sua skill sem custo algum. Claro que, dependendo do que a sua skill vai fazer, você vai precisar ter outros serviços, como, por exemplo, a nossa skill aqui, ela vai consumir dados do mercado de criptomoedas. Então, eu preciso ter APIs que me deem esses dados, certo? Eu vou usar APIs públicas de uma corretora. Mas se fossem APIs minhas, elas teriam que estar hospedadas em algum lugar, certo? Então, dependendo do que você for fazer na sua skill, você vai precisar sim, você vai ter algum custo relacionado a outras coisas. Mas a skill em si não vai ter custos para vocês. Ainda assim, se você não quiser ou não puder utilizar o Alexa Hosted, você pode utilizar a segunda opção aqui, que é esse Provision Your Own, que é você, por conta própria, monta toda a infraestrutura para servir de back-end para a sua skill. Tá? Eu vou utilizar a opção Alexa Hosted, porque para o que a gente vai fazer aqui, ela vai servir e vai sobrar, né, muito recurso, certo? Vai nos atender aqui super bem essa opção. Próxima configuração, o runtime. E aqui que eu mencionava para vocês, né, que fazer em Node ou fazer em Python são as duas melhores opções de skills para Alexa hoje, na data que eu gravo esse vídeo. Porque várias ferramentas, né, da Amazon ou integrações de ferramentas com a Amazon já vêm com templates e configurações prontas para Node e Python, certo? Então eu vou criar aqui para Node, mas você poderia utilizar para Python aí, de repente alguém prefira Python, pode utilizar também. Depois você escolhe a região de hospedagem, certo? Então você escolhe aqui Estados Unidos, Europa, né, ou Oriente, né? Na verdade aqui é o oeste dos Estados Unidos, mas eles têm também servidores no Oriente. Não apareceu aqui agora, mas eles têm servidores para lá também. Tá? Eu vou utilizar aqui, né, os Estados Unidos, certo? Aqui você escolhe o diretório onde vai ficar salvo o seu projeto. Vou clicar aqui para escolher a pasta. Vou aqui em Node Projects. Eu tenho um projetinho aqui, Node.js Bitcoin, que eu guardo vários experimentos dentro. Vou jogar aqui dentro, certo? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta com o mesmo nome da minha skill, no caso Luiz Tools 2, dentro da pasta que eu selecionei aqui. Beleza? É isso que ele vai fazer. Vou mandar criar, e agora vai levar alguns minutinhos para ele criar o nosso projeto aqui. Ele está criando não apenas os arquivos do projeto, como ele está provisionando lá na AWS
toda a infraestrutura necessária para rodar a skill de vocês, certo? Então, ele está criando o serviço serverless, ele está criando a parte de logs, ele está criando backups, ele está criando o repositório do código de vocês, certo? Então, esse código aqui, ele já está versionado, certo? Ele já criou um repositório Git, né? E esse repositório Git fica lá na AWS, num serviço de Git pago deles chamado Code Commit. Então, eu posso vir aqui, né, e fazer o commit e o push, vai subir para esse meu repositório lá na Amazon, e isso já automaticamente já vai disparar o meu deploy da minha skill em ambiente de desenvolvimento. Então, o próprio CI completo, né, o próprio pipeline de desenvolvimento, ele já vem pronto nesse build que ele estava fazendo aqui, ele já fez o setup para mim. Então, eu posso ir codando aqui no VS Code, quando eu faço o push, ele sobe para o ambiente de desenvolvimento, essa minha skill, e eu posso testar ela, tá bom? Então, aqui, eu tenho o projeto que ele criou para mim, ó, o LuisTools 2. A gente tem duas pastas no projeto. A pasta Lambda, que é o nanoserviço que eu mencionei, e a pasta Skill Package, que seria o equivalente ao front-end. Tá? Então, pensem assim, Lambda é o back-end. Skill Package aqui é o front-end, certo? Se eu vier aqui no meu front-end, vamos chamar assim, né, eu tenho esse skill.json aqui. Tá? Nesse skill.json, eu tenho alguns endpoints que vocês não vão mexer, certo? E aqui embaixo eu tenho o nome da aplicação se eu quiser mudar. Beleza? Então, essa é a informação que eu tenho aqui. As demais informações do meu front-end vão estar dentro aqui de Interaction Models. O que é Interaction Models? É o modelo de interação, os modelos de interação. É como que os usuários vão interagir com a minha skill, certo? Então, aqui, eu vou ter um JSON para cada idioma que eu quiser ter suporte. Aqui no caso, né, como eu selecionei o idioma default como PTBR, está aqui o meu Interaction Model para o idioma PTBR. O que eu tenho nesse arquivo aqui? Primeira coisa e mais importante, Invocation Name. O que é o Invocation Name? É a frase, certo? O conjunto de palavras que o usuário vai dizer para a Alexa dele para chamar a minha aplicação. Então, reparem que por padrão aqui está change me, certo? Se eu trocar, por exemplo, abrir teste cripto, esta vai ser a minha frase de ativação. Se eu disser para minha Alexa, né, Alexa, abrir teste cripto, né, e eu tiver instalado com a minha skill, né, tiver minha skill instalada, vai abrir ela, certo? Então, essa é a primeira coisa que você tem que customizar na criação da skill de vocês, é o Invocation Name. Depois, o restante aqui são os intents. Os intents são tratamentos, né, são handlers, manipuladores de intenções do usuário, certo? Então, a Alexa, né, quando você inicia a sua aplicação, ela vai aguardar alguma intenção sua, algo que você queira fazer com esta skill que ela mandou executar, que ela começou a executar, certo? E por padrão, eu tenho algumas skills aqui, algumas intenções, desculpem, que já vêm configuradas, como a intenção de cancelamento, a intenção de ajuda, tá? De stop, e uma intenção de exemplo, que é a Hello Road, né? Clássico de todos os desenvolvimentos, né? A gente tem uma intenção de Olá Mundo aqui, de exemplo para a gente. Todas que começam com Amazon ponto são intenções padrões da Amazon. Tá? Então, para cancelar um comando, para pedir ajuda da skill, para parar, para encerrar uma skill. Tá? Aqui no caso, para voltar para o início, né, da skill, se for uma skill que tem vários níveis, né, para voltar para o início, certo? E a skill de Olá Mundo, esta aqui é uma que a gente consegue entender um pouco mais como é que as intenções são capturadas. Como é que a Alexa sabe qual intenção ela tem que executar, qual é a intenção do usuário? Pelos samples. Os samples é um array de frases que, se o usuário disser, ativa aquela intenção, certo?
Então, array de frases que, de acordo com o que o usuário disser, ativa a intenção. Então, essa intenção de Olá Mundo, ela é ativada quando eu falo hello, how are you, say hi road, say hi, e por aí vai. Tá? O que vocês colocarem aqui de frases vão ser as frases que a skill de vocês, aqui a Alexa, na verdade, vai entender uma vez que ela tem a skill de vocês instalada. E aí ela vai saber, opa, o usuário falou hello. Quando ele fala hello, eu tenho que disparar esta intenção aqui. Onde é que está essa intenção? Lá no meu back-end. Quando a gente olhar o back-end, vocês vão ver que lá eu vou ter uma intenção chamada hello road intent, que tem um código JavaScript, porque aqui eu estou usando o Node, né? E que ele vai ser disparado aquele código JavaScript toda vez que o usuário, né, declarou esta intenção aqui com o meu assistente virtual. Então, por exemplo, se eu trocar aqui essas frases para boa noite, né, assistente, por exemplo, né, ela vai disparar essa intenção quando ela ouvir eu disser essa frase aqui, já estando com a skill aberta, tá? Muito importante isso, gente. As intenções, elas só disparam quando a skill já está aberta. Você já deu a palavra aqui de ativação da skill. Daí a Alexa começa a acordar para essas frases aqui. Beleza? Então, troquei aqui o invocation name, troquei o sample do hello road, e vamos dar uma olhada aqui no back-end. Vamos aqui em Lambda, index. Aqui no index, eu tenho os handlers das intenções, os manipuladores das intenções. Então, a intenção ela é o gatilho. O código que é disparado com esse gatilho fica aqui no index.js. Então, aqui eu tenho alguns handlers pré-configurados. Por exemplo, o Launch Request Handler. Este Launch Request Handler, ele dispara quando existe um Launch Request. Todo handler, ele tem duas funções por parâmetro. A função para testar se ele vai ser ou não disparado e a função de disparo em si. No caso do Launch Request Handler, o código, a lógica dele para saber se ele deve ser disparado ou não, apenas verifica se o usuário requisitou o launch, mandou executar a sua aplicação. Quando é que o usuário manda executar a skill? Quando ele fala essa frase aqui. Então, se a minha Alexa ouvir abrir teste cripto, ela vai abrir a minha skill, certo? E quando ela abrir a skill, ela vai disparar automaticamente esse handler aqui, que é o handler de launch. O que esse handler faz? Ele simplesmente pega essa string aqui, que eu vou trocar, vou colocar aqui, ó. Olá, Luiz. Qual é a boa para hoje? Tá? Pode ser qualquer frase que vocês quiserem. Ele vai pegar essa string aqui e chamar a função speak. A função speak faz a Alexa ler a sua string. Certo? Então, o que eu botar aqui em cima, ela vai ler em voz alta para a gente. E aqui na sequência, eu estou dizendo para a Alexa, né, o comando, a função reprompt. O reprompt é a função que eu chamo quando eu quero aguardar uma resposta do usuário. Então, a Alexa vai falar com o speak e ela vai receber a resposta com reprompt. E aí o usuário vai falar alguma coisa, ou escrever, né? Com base no que ele falar ou escrever, ela vai verificar nas intenções o que ele quis dizer para ele executar o próximo handler. E assim a gente vai tendo uma interação, um handler, né, uma intenção de cada vez, certo? Então, iniciou a aplicação, ela manda essa frase aqui automaticamente. Eu até já vou colocar no nosso contexto aqui. Qual a criptomoeda que você deseja a cotação, por exemplo? Fazer aí uma skill que a pessoa diz a criptomoeda e a gente dá o valor atual dela. Tá? Depois dá para ir evoluindo, né, para outras coisas. Beleza? Então, começou a aplicação, ela vai falar isso aqui. Vamos testar, tá? Vamos testar já. Só quero explicar rapidamente esse segundo handler aqui de baixo, que é o Hello Road Intent Handler. Onde é que a gente ouviu falar disso antes? Aqui no JSON. Se o usuário falar alguma dessas frases, vai disparar o Hello Road Intent, que é esse cara aqui. Certo? Então, qual é o teste que a Alexa faz? Se
o usuário quis dizer alguma coisa, se chegou uma intent request, e essa intenção é hello world intent, então executa esse código aqui. Neste caso, a Alexa apenas fala a frase hello world mesmo, tá? E reparem que o reprompt aqui está comentado, então ela não espera a resposta do usuário. Ela só fala a frase olá mundo mesmo e fica por isso mesmo. Tá? Até vou botar em português aqui. Olá mundo. Beleza? O resto, gente, é mais do mesmo, tá? É vários outros códigos para lidar com intenções, né? Mensagens de erro, mensagens quando ela não entende e por aí vai, certo? E aqui no final eu tenho um grande índice de todos os handlers. Se eu criar algo novo, eu tenho que adicionar aqui embaixo para ele passar a valer. Beleza? Então vamos testar o que a gente já fez até agora. O que a gente fez até agora? Mudamos o invocation name, né? Então a frase que ativa a skill. Mudamos as frases que ativam a intenção de olá mundo. Mudamos a frase que ela fala quando a skill inicia e a frase que ela fala quando ela entende que disparou a intenção de olá mundo. Vamos aqui no versionamento. Vou colocar aqui uma mensagem V1. Fiz commit, né, com Ctrl Enter faz commit. E eu vou vir aqui fazer um push desse meu código, ele vai subir para o ambiente de desenvolvimento. Então acabou de subir para o repositório de código-fonte lá na Amazon, e lá ele automaticamente vai iniciar o processo de build, tá? De compilação, de construção, de deploy, e por aí vai, em desenvolvimento. Como é que eu sei disso? Eu vou lá no painel do desenvolvedor, certo? Vou atualizar aqui. Ó, repara que apareceu aqui um Luiz Tools 2, que foi esse que eu criei com vocês ali no VS Code, certo? Aqui eu poderia excluir ele e tal, tá? Vou clicar no nome dele. Nesta aba de build, eu tenho ferramentas visuais para edição. Na aba de code, repare aqui o botão, ó, deploying. Ele está fazendo deploy nesse exato momento. Quando terminar o deploy, ele está fazendo porque eu acabei de subir meu código, né? Quando terminar o deploy, ele vai avisar aqui que já fez o deploy, vai aparecer aqui um texto indicando qual foi a data do último deploy e uma mensagenzinha, um toastzinho aqui indicando que acabou. Você pode codificar, tá? Tudo por aqui, certo? Eu tenho aqui um editor de código online, ó. Repare que o código que eu preenchi no VS Code está aqui, ó. Qual a criptomoeda que você deseja a cotação? Olá mundo, tá aqui. Só que aqui, gente, é só o código do back-end, tá bom? Só o código da Lambda. O código do modelo de interação, ele fica nessa aba build aqui, tá? Ele não fica aqui no JavaScript, certo? Ó, acabou o deploy, que é a data do meu último deploy, certo? Se por um acaso vocês suspeitarem ou acontecer por algum motivo do deploy não ser feito automaticamente, você pode vir aqui e clicar em deploy manualmente também, tá? Também funciona. Beleza, então eu sei que o deploy foi feito em ambiente de desenvolvimento, vamos testar. Vou vir aqui na aba teste. Tem dois lugares que vocês podem testar, tá? Aqui na aba teste do Developer Console, ou voltando aqui no VS Code, no ícone da Alexa, você vai vir aqui em Test Skill, Open Simulator. Ele vai abrir um simulador aqui também, tá? Qual a diferença? Esse simulador aqui do VS Code, ele não tem voz, é só texto. Você consegue enviar texto e receber texto, tá? Enquanto que este web aqui, ele é por voz e por texto, então ele é mais poderoso. Então eu venho aqui, seleciono, né, o meu stage de desenvolvimento. Vou habilitar aqui logs do dispositivo também. E aqui na esquerda tem um chat para me comunicar com a Alexa, certo? Se eu usar aqui por texto, a primeira vez que você entra nessa tela, ele vai pedir permissão de microfone, tá? Vocês autorizem se vocês quiserem usar o microfone. Eu vou mandar aqui a palavra de ativação. O que eu botei lá? Acho que é abrir teste cripto, né? Abrir teste cripto. Então, vou digitar aqui, ó. Abrir teste cripto. Qual a criptomoeda que você deseja a cotação?
Acredito que vocês devem ter escutado aí, tá? Botei o volume no máximo aqui para ver se pegava. Se vocês não escutaram, dá para ler aqui, né? A Alexa mandou essa mensagem. Ó, qual a criptomoeda que você deseja a cotação? E aí eu vou mandar uma outra frase para ela. Tá esperando uma resposta minha, certo? Aqui do lado tem as informações de código que foram executadas, tá? Se eu olhar o meu projeto, eu coloquei que se eu mandar esta frase aqui, boa noite, assistente, ela vai disparar a intenção de Olá Mundo. Então, vamos mandar essa frase aqui. Olá, mundo. Beleza? Então, reparem que está funcionando, certo? Eu consegui ativar a minha skill, eu consegui mandar uma frase que é reconhecida por ela entendeu, nos dois cenários ela entendeu, né? E me deu a resposta. Eu posso fazer isso por texto também, tá? Se não me engano, se eu mandar exit aqui, ela encerra a execução. Uma coisa assim, ela limpa toda a memória dela, tá? Se eu segurar aqui o ícone do microfone, tem que segurar, tá? Não vale só clicar. Eu posso mandar o comando por voz também. Abrir teste cripto. Qual a criptomoeda que você deseja a cotação? Ó, ela entendeu, né? Vamos mandar o comando de voz do Olá Mundo. Boa noite, assistente. Olá, mundo. Beleza? Então isso mostra que o que a gente fez até agora está perfeitamente funcionando, certo? Eu posso elaborar lá, claro, colocar mais frases que ela suporte. O ideal é quanto mais frases, melhor, para deixar o seu dispositivo mais inteligente, certo? Sua skill mais inteligente. Eu coloquei só uma ali, então ela está bem burra, né? Bem visão fechada ali, ela só conhece aquilo ali que eu ensinei ela, tá? Mas você pode evoluir a quantas frases você quiser que ela possa entender. É bacana você colocar até mesmo ordens diferentes, algumas palavras daqui a pouco erradas que o seu usuário pode errar sem querer, ou coisas assim, para deixar ela mais inteligente, beleza? Algumas coisinhas mais bobas ela já saca sozinha, né? Uma letrinha faltando, ou letras que possuem o mesmo som, né? Cedilha e dois S, essas coisas assim, ela se vira sozinha para entender, tá? Mas no geral é legal você colocar aí todas as variações, certo? Beleza, então eu já, né, defini a nossa palavra de ativação, né, e eu já mostrei como é que a gente ativa uma intenção. O que a gente precisa fazer agora para a nossa missão aqui? Qual que vai ser a nossa missão? Eu vou criar uma skill com vocês, certo? Que eu inicio ela. A Alexa me pergunta qual criptomoeda eu quero saber a cotação. Eu digo a criptomoeda que eu quero saber a cotação. Ela vai lá na Binance, vê o valor daquela criptomoeda agora, certo? Em tempo real, e me diz qual é a cotação da criptomoeda, certo? Este é um processo que a primeira vez que a gente faz é um pouco demorado, depois vocês vão ter ele como exemplo para fazerem outras coisas parecidas. E vocês vão ver que o que eu vou mostrar aqui é adaptável para qualquer situação em que vocês queiram criar uma skill, que a assistente pergunta uma coisa, vocês respondem, ela consulta uma API e te dá o resultado. E isso, gente, sei lá, é 80% do que as skills fazem. Tá? 80% do que as skills fazem hoje é isso. É receber uma resposta de você, fazer uma pergunta, receber uma resposta, bater numa API e apresentar o resultado. Beleza? Então é isso que eu vou ensinar vocês a fazer agora. O que eu quero fazer agora, então? Eu tenho que, quando o usuário inicia a skill, ela pergunta qual criptomoeda eu desejo a cotação. Eu quero agora capturar essa resposta do usuário, certo? E usar essa resposta, então. Inicialmente, eu vou devolver para o usuário a mesma coisa que ele me perguntou, beleza? Então ele vai me dizer qual criptomoeda que ele quer e eu vou dizer para ele, você quer saber tal coisa. Vou responder a mesma criptomoeda. Daí a gente vai testar esse modelo de capturar o retorno. Depois a gente faz a chamada na API por último. Tá? Então, eu vou fazer isso pelo modo visual, certo? Que eu acho ele mais prático, mas daria para fazer todo pelo VS Code também. Eu vou vir aqui em Build. Aqui eu tenho Invocations, que aí você vê aquela palavra de invocação, caso vocês queiram mudar, certo? E eu tenho aqui, ó, Interaction Model. Então, modelo de interação. Dentro de Interaction Model, eu tenho Intents, que são as minhas intenções, incluindo o Olá Mundo aqui, ó, Hello World Intent, certo? Posso adicionar novas intenções, mas eu vou clicar aqui para alterar a de Olá Mundo. Inclusive, eu vou trocar o nome, tá? De Hello World Intent, eu vou chamar aqui de
get symbol ou get crypto intent, por exemplo. Então, é a intenção de pegar a criptomoeda. Aqui em sample utterance, é as expressões que eu quero ativar. Quando o usuário falar uma dessas expressões, vai ativar essa intenção aqui. Vou apagar esse boa noite assistente. E vou colocar aqui que o usuário pode falar preço do... eu quero pegar a sigla da criptomoeda. Tá? Vou usar aqui a sigla da criptomoeda. Como que ele vai falar aqui? Preço do BTC, por exemplo. O BTC é o trecho que é a minha resposta de fato, o resto é blá, blá, blá. Eu coloco entre chaves para dizer que aqui tem uma variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, cripto. Fecho chaves e dou um enter. Depois eu dou um enter de novo. Certo? Então, preço do cripto. E ali vai vir uma palavra que é a minha criptomoeda. Eu posso colocar outras variações. Valor do cripto. Cuidem apenas para usar sempre a mesma variável, tá? Para entender que é sempre o mesmo campo. Cotação do cripto. E aí você vai botando as variações aqui, tá? Aqui embaixo, repare que ele adicionou para mim o que ele chama de slot. Slot são as minhas variáveis, tá? Ele chama de slot. Tem uma variável chamada cripto, e aqui eu defino o tipo desta variável. Aí eu tenho o tipo ator, companhia aérea, aeroporto, animal, artista, livro, por aí vai. Strings genéricas, a gente usa o tipo search query. É o meu caso aqui, é uma string genérica. Tá? Mas eu teria ali número, quando é um número. Tem um monte de coisa ali, tá? Nome de pessoa, tem várias coisas prontas ali. Tá? Aqui no caso é uma busca, né, genérica. Então, beleza. Configurei todas as minhas frases. Configurei a minha única variável que me interessa, certo? Vou clicar aqui em cima para salvar o modelo. Beleza? Depois de salvar o modelo, eu clico aqui, eu até posso testar antes, tá? Eu posso vir aqui ó, em Evaluate Model, aqui na direita, e eu posso testar se está funcionando, né? A cotação do BTC. Ele diz aqui embaixo se seria ativado ou não. Ó, ele seria ativado. Tá? Se não ativasse nenhum, não apareceria nada aqui embaixo. Vamos salvar primeiro aqui, fazer o build. Já salvei, né? Fazer o build. Ele está gerando aqui o deploy. Enquanto ele faz ali o build, tem uma outra opção aqui na esquerda, que é JSON Editor. Tá? Aqui no JSON Editor, eu tenho acesso ao JSON que eu montei ali visualmente. Então, eu posso copiar esse JSON aqui para manter sincronizado aqui com o VS Code. Eu não encontrei um jeito mais fácil de manter sincronizado. Tá? O código, como ele é o código aqui do back-end, como eu tenho um editor de código ali online, é fácil de eu ver essas coisas e mantê-las sincronizadas. Tá? Se eu der um pull aqui, ele baixa o código e tal. Só que essa skill package aqui, pelo que eu pude testar, quando eu dou um git pull, ela não traz. Tá? Se eu alterei lá visualmente, ela não traz o código para cá. Se eu descobrir depois, eu edito, boto na edição aqui alguma informação a mais. Tá? Mas o que eu tenho feito hoje, quando eu uso visualmente o editor lá, eu venho aqui e substituo, né, o meu PTBR aqui, né, meu Interaction Model, eu substituo pelo novo que eu coloquei lá. Tá? Eu consigo manter ele sincronizado aqui. Certo? Se você fizer tudo online, você nem precisa se preocupar com isso aqui que eu mostrei. Certo? Se você fizer tudo pelo console lá, você nem precisa mexer aqui. Nem precisa nem instalar nada no VS Code. Agora, se você quiser usar o VS Code para codar o back-end, a parte de front, né, que é essas interações, eu tenho mantido sincronizado assim. Deve ter algum detalhezinho aí que eu não soube configurar ainda para manter ele sincronizado. Tá? Mas tá aqui, ó. Mesma coisa que eu configurei lá. Tá aqui. Ele já deve ter. E eu posso subir para cá também, ó. Se eu fizer um drag and drop de um arquivo JSON, né, ele traz para cá também. Beleza? Ó, acabou o build, apareceu a mensagem aqui agora. Eu poderia vir aqui e testar, né? Então, botar aqui, abrir teste cripto. Ele vai perguntar... Qual a criptomoeda que você deseja a cotação? Daí eu coloco lá valor do BTC. Just trigger get crypto intent. Ó, então, ela disparou a minha intenção certa, certo? Ela disparou ali o get crypto intent.
Só que eu não programei ainda para ela devolver uma resposta para isso. Então ela só me avisou aqui que disparou. Se eu vier aqui, sair, vamos abrir de novo. Qual a criptomoeda que você deseja a cotação? Se eu botar aqui, sei lá, Bitcoin. Ó, daí reparem que deu um tundum, porque ela não soube o que fazer com essa informação, certo? Porque essa informação solta aqui não bate com nenhum padrãozinho dela ali de reconhecimento de intenção. Tá? Então ela manda esse tundum, que ela não sabe o que fazer. Você pode tratar isso na sua skill também, para ela dizer lá, desculpa, não entendi, alguma coisa assim, você pode configurar isso lá também. Mas beleza, vamos programar agora para ela capturar aquela variável que o usuário está mandando, essa cripto aqui, e devolver para o usuário a mesma coisa que ele falou. Já que a gente faz isso? Lá no index. Né? Lá no index, eu tenho aqui o meu... Eu não tenho mais hello world aqui, né? Eu tenho um get crypto intent aqui. Então vamos editar esse nosso index. Onde antes eu tinha esse hello world, que agora não faz mais sentido, né? Mais nada chega nele. Eu vou trocar aqui por o get crypto intent, certo? O meu primeiro filtro ainda é intent request, que é o usuário falando alguma coisa para Alexa, mas o nome do meu intent agora é get crypto intent, certo? E daí eu pego esse handler aqui e eu tenho que adicionar ele lá no final, naquele índice de handlers que eu mencionei para vocês, para ele ser reconhecido. Beleza. Agora vamos programar para ele capturar a variável dentre a frase que o usuário disse, né? A variável cripto. Como é que eu faço isso? Vou pegar aqui um const cripto, recebe, e aí eu vou usar essa variável aqui, ó, handler input, esse objeto handler input que está vindo aqui, ó. Esse handler input é todas as informações da frase, né, da requisição que o usuário me trouxe. Seria tipo um request, né, lá do Express. Então eu tenho aqui handler input ponto request envelope, certo? Que é a requisição em si. Ponto request ponto intent. Dentro da intent eu tenho os dados da intenção do usuário, inclusive slots, que são as variáveis. Lembra lá que a Amazon chama de slots lá no painel web? Aqui ela chama de slots também. Então aqui é todas as minhas variáveis que foram capturadas. E aí eu posso chamar a variável pelo nome. Que lá eu botei cripto, então eu chamo aqui de cripto. E toda variável ela tem o nome e ela tem o valor. Eu quero o valor. Então eu chamo aqui value. Então, handler input, ponto request envelope, ponto request, ponto intent, ponto slots. Poderia fazer até uma iteração, um for, uma coisa aqui se eu quisesse pegar todas, tá? Mas eu quero só a variável cripto, ponto value. E aqui eu vou montar a frase que ela vai me dizer. Você quis dizer... Eu vou mandar ela dizer a cripto que eu acabei de falar, certo? E aí ela chama um ponto speak aqui, lendo em voz alta, né, a cripto que eu mandei para ela. Beleza? Então, nossa segunda perna, ela vai me dizer a moeda que eu acabei de falar, e depois a gente faz a terceira perna, que é bater na API, e daí dizer a cotação, ao invés de só repetir a moeda. Mexi no meu código, quero mandar o código para lá, vou fazer um commit aqui, e um push. Cuidado, gente, quando vocês fizerem push, para que o JSON de vocês esteja atualizado, tá? Porque se esse JSON aqui não estiver atualizado, ele vai mandar para lá o antigo, né? E vai dar deploy com o antigo, vai sobrescrever o que vocês criaram lá no painel. Então aqui já fiz o commit e o push. Eu tenho adotado o modelo de editar os modelos de intenções lá pelo painel. Eu sempre trago o JSON para cá. E o back-end eu tenho feito todo pelo VS Code aqui. Eu acho mais prático o VS Code para isso. Beleza, subi minha alteração. Deve estar acontecendo o deploy aqui, provavelmente. Ó, terminou o meu deploy. Vamos testar. Agora, o que é esperado? Né? Eu vou colocar aqui abrir teste cripto. Qual a criptomoeda que você deseja a cotação?
valor do BTC. Você quis dizer BT. Ó, eu soltei o botão antes, mas ela pegou, tá? Não pegou o meu C no final, né? Ficou só o valor do BT. Mas ela entendeu o BT. Ela botou aqui, ó, você quis dizer BT? Então ela conseguiu capturar aquele trecho da minha fala. É isso que eu queria. Agora que eu tenho o trecho da minha fala, eu vou bater numa API externa. Aqui no nosso caso, eu vou utilizar a API da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, certo? Então tem um bom parâmetro de preço, mas poderia ser qualquer API e nem mesmo precisa ser de criptomoedas, certo? Pode ser qualquer API de qualquer coisa que eu vou mostrar aqui. Vou fazer uma chamada REST, certo? Para uma API REST, uma chamada HTTP. Então poderia ser, sei lá, você quer saber os preços de carros, se você tiver uma API da FIP, por exemplo, né? Você quer saber as últimas notícias de algum lugar, se você tiver a API daquelas notícias. Então, qualquer coisa aí que você quiser, poderia ser feito. Geralmente são APIs abertas, sejam suas ou de terceiros, mas abertas, que não exijam autenticação. Porque se exigir autenticação, você vai ter que ter essas credenciais salvas na sua skill. Né? E eu não sei até que ponto isso é legal num dispositivo que fica ali na sua casa e qualquer um pode comandar ele por voz. Tá? Então, enfim, talvez você pedisse uma senha, um ID, não sei. Daí você tem que ser criativo, tá? Se você quiser usar APIs protegidas. Tá? Mas APIs que são públicas, é bem tranquilo do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer uma chamada HTTP nele, né? É isso que eu preciso fazer. No meu back-end, que é aqui meu index.js. Tá? Poderia criar outros módulos, poderia fazer qualquer coisa que vocês fariam normalmente em Node.js, tá, gente? Eu vou colocar tudo no index.js por uma questão de simplificar o trabalho, tá? Então, neste exato momento aqui que eu peguei a cripto, eu tenho que fazer uma chamada HTTP. Eu vou utilizar aqui o pacote do Axios, certo? Que é um cliente HTTP aí muito famoso para JavaScript. Vocês podem utilizar qualquer pacote que vocês quiserem. Eu vou abrir aqui o terminal, vou navegar até a pasta desse projeto, no JS Bitcoin. Aqui eu tenho o Tools 2. Tá aqui meu projeto, certo? Vou entrar dentro de Lambda. Aqui meu projeto da Lambda. E aí que eu vou instalar o meu pacote. npm e Axios, tá? Que é um cliente HTTP aí bem popular. Um Enter. Reparem que a primeira vez que eu preciso ter o Node.js instalado na máquina é nesse teste aqui. Tudo que eu tinha feito até agora não precisava de Node.js instalado na máquina. Tá? Por isso que eu falei que para Python é bem parecido também. Só mudaria ali a sintaxe que eu estaria mexendo nos handlers, né? Eu teria que escrever em Python. Outras linguagens daí já muda completamente. Beleza, instalei o Axios. Se eu voltar aqui no meu projeto, eu vou ver que ele criou para mim aqui uma linha a mais no package JSON da Lambda, que é esta aqui, ó, do Axios, certo? Ele criou uma Node Modules também, mas não importa, tá? Essa Node Modules está até cinza, porque ela não é versionada, então ela nem sobe lá para o meu servidor. Quando eu publicar, fizer o deploy, daí lá ele vai baixar os módulos, certo? Então nem preciso me preocupar com essa Node Modules, mas eu tenho que ter a linha do Axios aqui para a Amazon saber que este projeto precisa do Axios, certo? Vou vir aqui em Index, vou carregar o Axios aqui, do mesmo jeito que vocês carregariam o Axios numa aplicação Node, tá? E aqui, ao invés de retornar dessa forma que eu fazia, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um axios.get, vou fazer uma requisição aqui para a API. Qual é a API que a gente vai utilizar? Se eu for no Google e botar API, Binance, REST, alguma coisa assim, eu vou cair no GitHub da Binance. Vou clicar aqui, vou clicar no único link que tem. Está aqui a documentação, né, da API REST da Binance. Se eu for rolando, daqui a pouco eu chego numa parte de APIs públicas aqui. Cadê? Ó, Public API Endpoints, certo? E aí eu tenho aqui algumas APIs que eu posso estar utilizando. Tem uma em específico que é do preço médio. Cadê aqui? Order Book, trades recentes, trades antigos, candles, quem quiser daqui a pouco, né, velas. Aqui, ó, Current Average Price. Se eu fizer um get na API da Binance, no endpoint /API/v3/AVG Price,
passando por parâmetro o symbol. O symbol, o que é? Criptomoeda, né? Base asset, né? O valor à esquerda, e criptomoeda da direita, ou moeda fiduciária na direita. Tá? Esse é o symbol, é o par de moedas, certo? E aqui o retorno que ele me dá, um objeto com means e price. Beleza? Então, vamos montar aqui essa requisição. HTTPS, vou fazer em produção, tá? Não vou nem usar testnet. HTTPS, api.binance.com, daí vem esse restante aqui, ó. API /v3 /vgprice, interrogação symbol, igual, e aí eu tenho que colocar, né, a criptomoeda, né, o par de moedas, na verdade. Eu vou assumir aqui, tá, que eu vou parear sempre com dólares, certo? Mas se você quiser que o usuário diga o par completo, que o usuário tenha que dizer BTC USD, BTC BRL, daí você muda o seu código de acordo aqui, tá? Depois eu vou mandar o link dos fontes para vocês. No meu caso, eu vou sempre assumir que a pessoa vai dizer só a cripto e eu vou dar a cotação em dólares, beleza? Então eu vou pegar aqui a cripto e vou concatenar com o USDT. Eu não vou concatenar com o dólar mesmo, porque nem todas as moedas fazem par com o dólar. Mas com o Tether, a maioria delas faz. Tá? Então eu vou concatenar aqui com o Tether. E como esse value pode vir as letras em minúscula, geralmente vem em minúscula, e a Binance espera maiúscula, eu vou dar um to uppercase aqui. Então eu vou pegar a cripto, boto em letras maiúsculas, junto com o USDT, e faço a request para este caminho aqui. Beleza? O retorno desse request vai ser capturado num DEN, então eu vou ter aqui um response, eu vou ter que tratar ele, e caso dê erro, vai ser capturado aqui por um catch, beleza? Essa lógica antiga que eu tinha aqui é o meu cenário de sucesso, eu vou jogar no DEN. E eu vou ter algo parecido no meu cenário de fracasso, vou jogar aqui no catch. Então, em caso de fracasso, eu vou dizer para a Alexa dizer, houve um erro, e ela vai ler para mim a mensagem de erro. Certo? Então, isso vai acontecer. Houve um erro, e ela vai dizer o erro. Agora, no caso sucesso, que é o que a gente espera, eu quero pegar a cotação. Este objeto response, eu tenho dentro dele um objeto data, que é o corpo da resposta. Dentro do data, vai vir isso aqui, ó, means e price. Eu quero o price. Então, vou pegar aqui price. Então, isso aqui é o preço para este symbol, este par de moedas aqui, atualmente na Binance, em dólares, né? Eu vou fazer umas conversões aqui completamente opcionais, mas que eu acho que vai ficar mais interessante. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, o price, eu vou fazer um parse float do price para transformar em número, porque ele vem como texto lá da Binance. Se ele vier como texto, pode ser que a Alexa leia ele meio torto. Tá? Eu vou dar um toFixed 2, para ele só ter duas casas decimais, porque já que é dólar, né, eu tenho duas casas para centavos. E na hora que eu for imprimir aqui para ela falar, vou fazer isso aqui, ó. O preço de... Daí a cripto, ela vai falar a cripto novamente. Atualmente é... Eu vou colocar o cifrão, certo? E aí eu vou colocar aqui a variável price. Quando eu coloco o cifrão na frente de um número, ela vai entender que é dólares. Ela vai falar, é tantos dólares, certo? Dá para testar depois, eu não cheguei a testar, confesso para vocês, colocar R cifrão para ver se ela fala reais. Provavelmente ela deve falar, porque ela é bem espertinha. Tá? Que no meu caso é dólares, eu vou usar só o cifrão. Um outro ponto de atenção é que, como ela está configurada para português, ela usa vírgula como casa decimal. Então eu vou dar um replace aqui, ó, de ponto por vírgula. Senão centavos ficaria com ponto, tá? Então, beleza, fechou. Ela vai falar, então, essa frase aqui. O preço de BTC, por exemplo, atualmente é tantos dólares. Certo? Ah, Luiz, mas o usuário poderia falar o nome da criptomoeda? Galera, vocês daí vão ter que
né, traduzir, vão ter que trabalhar. Se o usuário falar Bitcoin, eu vou ter que entender BTC. Você pode fazer um switch case com os nomes das criptomoedas, ou guardar banco de dados, fazer uma request para o banco de dados, né? Ou o cara fala BTC e a Alexa responde Bitcoin. Isso aí tudo é inteligência que vocês têm que colocar, certo? Vocês têm que colocar essa inteligência na skill de vocês. Então, beleza. Salvei. Vou fazer deploy. Aqui o push. Ele vai subir o meu código e vai fazer o deploy lá em desenvolvimento. Então, vamos testar. Você dá para ver se funcionou só pelo código ali, né? Tá o SDT no código, não quer dizer que funcionou. Então, minha palavra de ativação, vamos nos lembrar aqui como é que a gente configurou, né? É abrir teste cripto. Ela vai me perguntar qual a criptomoeda e eu posso usar uma dessas frases aqui. Cotação do, valor do ou preço do. Abrir teste cripto. Qual a criptomoeda que você deseja a cotação? Valor do BTC. O preço de BTC atualmente é $46.296,59. E aí? Show de bola, né? E a gente pode fazer isso aí para qualquer criptomoeda, né, que está transacionada na Binance, ela vai conseguir trazer a cotação aqui, certo? Então eu posso ver uma outra qualquer. Eu não me lembro agora se eu consigo continuar aqui, vamos ver. Valor do ETH. Não conheço essa. Não conseguiu. E veio um ITH aqui também. O meu E não foi bem soletrado. Tá? Até esse microfone aqui, eu acho que ele está pegando o microfone do notebook, ele não está nem pegando o microfone aqui. Então, talvez por isso, o microfone do notebook é bem ruim. Isso acaba interferindo, né? Mas vamos começar o teste do zero e testar de novo aqui. Abrir teste cripto. Qual a criptomoeda que você deseja a cotação? Preço do ETH. O preço de ETH atualmente é $3.755,27. Legal. Isso mostra, então, né? Reparem que eu usei valor antes e agora eu usei preço. São todas as frases possíveis da nossa skill, né, que a gente criou ali como possibilidades. E esses valores, se você correr agora no site da Binance, né, vocês vão ver que é o valor realmente atualizado, né, o valor atual. O Bitcoin deu uma queda aí nos últimos dias, né? Está em menos de 46.300 e o Ethereum está abaixo de 4.000 também. Tá aí um valor, não vou recomendar nem compra nem venda, mas está um valor, vamos dizer, interessante. Tá? Galera, isso mostra, né, para vocês todo o processo, né, através desta micro skill, que apesar de ser micro é uma skill útil, mostra para vocês todo o processo de construção da skill, certo? Então a gente tem, ó, Alexa fazendo pergunta, Alexa recebendo resposta, Alexa chamando uma API externa, tratando o retorno, falando para o usuário o retorno, certo? Só que a gente não fez, claro, foi algo mais elaborado de encadear informações, fazer múltiplas perguntas e tudo mais, mas tudo parte disso aqui que eu mostrei para vocês, inclusive para quem quiser fazer algo que não envolva Binance, que não envolva criptomoeda. Isso aqui é uma chamada HTTP. Todo mundo aí que sabe, que já consumiu uma API na vida, consegue ver o potencial desse código que eu mostrei aqui para vocês criarem skills quaisquer que façam chamadas HTTP também. Tá? Esse código aqui, ele vai ficar disponível lá no meu GitHub. Vai ficar o link na descrição aqui da live, tá? Depois, acabando aqui, eu subo para lá e coloco o link na descrição para vocês, certo? No mais, uma próxima etapa seria a gente falar de distribuição, certo? Fazer o deploy de produção, beleza? Daí eu tenho que preencher aqui, né, todos os campos da skill e submeter para avaliação da Amazon, tá? Não é uma ativação automática, tá? A Amazon faz uma avaliação das skills, até por questões, principalmente de segurança, né? Imagina, eu vou lançar uma skill lá dizendo que eu sou Itaú, por exemplo, né? E engano um monte de gente por aí, né? Imagina, eu faço uma skill lá, qual a senha do seu cartão de crédito? Né? A pessoa me fala e eu mando para um banco, por exemplo. Imagina que daria fazer muita treta, né? Então você preenche o cadastro, certo? E isso vai para aprovação da Amazon, é igual você faria numa Google Play, uma Apple Store, vai para lá, estando aprovado, a sua skill vai ficar disponível na loja para as pessoas conseguirem baixar e instalar. Beleza? Seria uma próxima etapa, né? Depois de fazer vários testes, deixar ela mais inteligente, né? Cadastrar mais frases possíveis, etc. Seria a próxima etapa natural, fazer a publicação. Beleza?